Ah, Sérgio, que bom vê-lo por aqui. Como vai? Ah, tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo Que bom, que convite, bom, que bom. Que bom ter aceito o nosso convite. mas foi um prazer. Sérgio, vamos começar então nosso bate-papo sobre design made in Brasil. Acho que você é uma figura muito importante e representativa para falar sobre esse tema. Eu li um pouquinho da sua biografia e vi que você nasceu no Mato Grosso, numa cidade chamada Paranatinga. Essa Isso. cidade, curiosamente, está próxima, não sei se está próxima, você dirá, mas é a cidade mais próxima ao Parque do Xingu. Então, você, na sua infância, adolescência, suponho que tenha tido contato com a cultura indígena, com o seu artesanato. Conta um pouquinho para a gente sobre essa memória afetiva, como ela tinha, como esse conhecimento, né, da sua juventude, né, quando você era criança ou adolescente, como isso influenciou no seu trabalho como designer. Bom, então, minha cidade, Parque do Sul, né, ela não está dentro do parque porque é uma reserva, mas eu me lembro da época que eu morava lá que algumas comunidades iam para a minha cidade, né, para comprar os mantimentos, para ir ao supermercado. Então, uma vez por mês eles iam para lá e levavam o artesanato deles. E isso me chamava muita atenção. Então, eu me lembro que são duas etnias, os Tavantes e os Bacairi. Né? E eles têm uma identidade muito forte. Os Bacairi têm uma coisa super colorida, Tavantes com cetária. Eu me lembro muito dessa época. Então era uma coisa que ficou na minha cabeça. E anos depois, né, muitos anos depois, eu acabei me enveredando em outras atividades pelo Amazonas. E acabou que eu acho que a parte bonita do trabalho, esses trabalhos feitos das comunidades indígenas. Ou seja, você tem realmente, você bebe dessa fonte, não é? Sim, isso é verdade. Então, na verdade, é uma troca grande que faz com essas comunidades, né? Eu vou para lá, não para ensinar artesanato, mas para fazer essa troca com eles. Então, eles têm a identidade deles que é muito forte. É, eu entro com a minha parte do que entendo de mercado, do que o mercado quer, né, produto. E eles entram com a matéria-prima, com os saberes ancestrais deles. E tudo isso na verdade, um conjunto para a gente criar para que esses produtos possam ser comercializados por eles. Não por mim, não pelo Sebrae que me trata, mas é direcionado totalmente para esse projeto. Você sabe, Sérgio, que eu entrei no seu Instagram para dar uma xeretadinha, né? Tá? E a primeira coisa que me chamou a atenção é a foto do seu perfil, porque é uma foto poderosa, não? Você está dentro de um rio, aqui segurando alguns trabalhos de cestaria. Não sei, você emula a figura de um pescador, que é a figura do pescador, ela é simbólica por si só. Depois, olhando no seu Instagram, eu vi que você estava dentro do Rio Negro. Conta um pouco dessa história, o que você fazia ali, como você foi parar naquela foto tão poderosa. Então, o Rio Negro ele tem uma energia muito forte. Né? Eu sinto isso todas as vezes que eu vou ali pelo Rio Negro e, e isso da gente entrar na água, o calor é muito forte lá. A gente faz, chega no final do dia, a gente vai para o Rio tomar banho com todo mundo. E essa foto é curiosa porque eu não vou com uma equipe, né? Eu vou eu sozinho para trabalhar com elas, não vou com um fotógrafo, com um jornalista, com ninguém. Então a gente tem que se adaptar lá. Então as fotos das artesãs para a gente divulgar e elas tiram umas fotos para mim também que é para publicar, para usar nas redes sociais. E elas passaram o dia produzindo essas peças com ornamentos para uma cesta que a gente criou, uma coleção chamada Buriti. Então, Você trabalha em fibra. trabalho em fibra de piaçava, né? E aí elas fizeram aquilo que muita gente acha que aquele cacho já é uma fruta, é algo assim, né? Muita gente me pergunta. E não é, a gente fez aquilo para tirar foto, para vir do conceito, para a gente mostrar de onde vem o conceito, a ideia para essa coleção, que é o cacho mesmo. E aí eu tirei essas fotos com ela, com os artesãos que trabalham, mulheres que trabalham nesse projeto. A água é muito importante para as cidades ali, né? Então, para o Amazonas inteiro, não existe estradas, né?
que ligam a essa cidade do interior. Então, rios, que são os caminhos deles. Então, tudo funciona em favor, em relação ao rio. Por exemplo, a matéria que elas colhem, a piaçaba, depende muito da época, da cheia e da baixa do rio, né? Então, elas vão para floresta quando está abaixo do rio, e aí conseguem chegar na matéria-prima. Quando a água sobe, a época delas trabalharem na produção das peças. Então, tudo depende muito do rio normal. Mas deixa eu entender um pouco. Você foi lá para fazer um projeto com elas, é isso? Isso. Eu fui contratado pelo Sebrae. A maioria das vezes que eu vou nesses projetos dentro da comunidade. E a gente está desenvolvendo, já desenvolvi com ela, essa comunidade, por exemplo, desenvolvemos 2 coleções. Uma inspirada na Vitória também, e outra inspirada no Buriti. E são produtos que a gente entre nesse grande mercado de decoração, né? E aí, por isso que precisa, eu acho, dois lados, os dois e do deles. Eu não sei fazer artesanato, eu sei mais ou menos o que eu quero, a ideia do que eu quero, que tipo de trama que vai usar, mas eu não sei fazer. A mesma coisa, as comunidades não sabem o que esse mercado está pedindo, o mercado de decoração, né? Por exemplo, uma comunidade que trabalhou em São Gabriel da Cachoeira. Nós passamos 10 dias trabalhando, produzindo uma fruteira, né? E aí todo dia eu falava fruteira, essa fruteira que a gente está fazendo. E elas todas tímidas, né? Que era a primeira vez que a gente estava trabalhando. Então, no último dia, uma delas me perguntou: professor, o que é fruteira? Aí, eu falei, gente, realmente, para eles, a cestaria são objetos de utilidade, não são decorativos, né? Então, a fruteira era uma árvore que dá fruta, né? Era isso que ela imagina, por isso que ela não entendia. Então, precisava dessa ponte, né? E aí, me toquei. Agora eu explico, antes, quantas comunidades que eu vou, eu explico. Olha, a gente vai fazer uma fruteira, a fruteira é isso, as pessoas usam assim em casa, né? Mas é diferente com esse, a mesma coisa, os conhecimentos que eu aprendo muito, muito mesmo, sobre instrumentos, matéria-prima, tipo de tramas, sobre a identidade deles, sobre as lendas, isso é muito rico. O Brasil é muito rico. O Brasil é muito rico e tem muitos elementos para serem aproveitados, tanto que você os usa exemplarmente nas suas peças, não? Eu li em alguma matéria, eu acho que fui inclusive eu que publiquei, você dizia assim que você sempre pegava um pouquinho ou aprendia um pouquinho dos lugares por onde você passava, porque isso, em algum momento, poderia servir de inspiração para o seu trabalho. É isso mesmo? É isso. A gente toma cuidado. Tem coisas que a gente pode apropriar, por exemplo, as tramas, os desenhos das tramas indígenas são algo que pertence à comunidade. A não ser que eles te liberem, né? E a comunidade te libere para você usar seus produtos. Então, tem muita gente... Só um parênteses. Isso é para evitar o que se chama hoje em dia de apropriação cultural, não é? Exatamente. Muitas empresas usam os desenhos, os grafismos indígenas, né, de alguma forma, nos seus produtos, mas não tem ideia que isso pertence a essa comunidade. Precisa ser pedido uma autorização ou uma negociação que é da comunidade, né? Então, eu uso a ideia das lendas que eles me contam, das tramas que eles fazem, mas nunca usa os desenhos, os grafismos deles, a não ser que permitam, né? Aí a gente usa, a maioria das vezes, quando a gente são projetos direcionados para comunidades mesmo. Então, até se eu pegar um desenho de uma etnia, tá em outra etnia para fazer. Então, tem que ser tudo muito pensado, conversado, né? Para não causar de apropriação devida da identidade deles. Então, muito bem, respeito. O conceito de Amazonas, das lendas, das plantas que eu encontro nesse caminho, tudo eu consigo trazer para o meu estúdio e consigo transformar esse produto, seja para comunidades, algumas vezes no estúdio também, mas não usando os grafismos deles. Está bem. Agora, você também acaba empregando o trabalho dessas pessoas, das artesãs,
no seu estúdio, você também faz esse tipo de contrato ou não? Não. Para não gerar nenhum tipo de tudo, todos os projetos que a gente desenvolve no Amazonas, com comunidades indígenas, projetos para eles. Então, os produtos são licenciados para eles. Não sou eu que comercializo, o Sebrae. Eles, o Sebrae entra com consultores para tornar autônomo, né? Então, eu não gosto de gerar. Então, o que a gente faz? A gente tocável. Uhum. Faz. É uma parceria. A gente desenvolve produtos para elas, para que elas possam usar, né? 1, 2 produtos que elas fazem a comercialização e elas contribuem com a gente, né? Lógico, fornecedor, tudo bem certo, tudo bem conversado com elas. E elas umas peças produzindo partes dessas peças que o estúdio monta as peças e distribui, né? Então, mas é feito, é bom até os designers que querem trabalhar com comunidade, e muitas das comunidades são meio com esse trabalho, porque às vezes o designer vai lá e só tira, né? E a ideia não, é uma parceria. Então você vai lá, deixa um projeto para ele, deixa um projeto para essa comunidade, para que ela possa se manter também, para que você possa ter essa comunidade te ajudando sempre também. E você também contribuindo com a comunidade. É uma via de mão dupla. Muito bem. Quantos trabalhos você já fez nesse sentido junto com o Sebrae? Você falou esse no Rio Negro, onde mais, perdão? Então, com comunidades indígenas, são muitas comunidades. São 6 anos, 7 anos quase, que eu trabalho com o Sebrae dentro dessas comunidades. Então, o Amazonas ali, eu já andei quase todas as comunidades que estão próximas das cidades, por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Santa Isabel, aí você vai descendo o Rio Negro, Nova Esperança, aí vai para a fronteira com o Peru, fronteira com a Venezuela, tem um bocado de comunidade. Então, é uma viagem riquíssima, assim, que às vezes você passa 3, 4 dias dentro de um barco para chegar dentro de uma comunidade, e aí você passa mais 10, 15 dias junto com eles. Então, é um aprendizado e é uma forma de você se reenergizar também. É uma experiência enriquecedora. Imagino que não seja fácil também, mas deve ser muito boa, muito gratificante, não é? Mas eu sempre costumo falar que eu me sinto privilegiado por poder entrar nessas comunidades, né? É lógico que isso é através do Sebrae que me leva dentro dessas comunidades, mas poder ter essa troca com eles é muito difícil, poder ter a confiança, né, das pessoas dentro dessas comunidades, porque eles têm muito receio do que as pessoas querem fazer lá, né? Então, com o Sebrae, eles já entendem que o projeto é para eles, é algo que vai ser bom para eles. Então, eu consigo entrar hoje com facilidade dentro dessas comunidades, né? Com todo respeito, claro, e com muita conversa, né? É preciso ter tudo muito claro. Sérgio, o seu estúdio, ele fica na Paraíba, em Campina Grande, não é? Isso, eu tô lá, na verdade, eu fui para Paraíba para estudar em 2001 e acabei ficando, me formei lá e acabei ficando por lá. Montei meu estúdio em 2010, consegui uma produção com os artesãos locais ali. Então, o estúdio da gente tem uma logística bem diferente. A gente não tem um espaço de uma empresa, né? A gente trabalha com associações de artesãos, que são fornecedores nossos do estúdio, né? A associação é fornecedora, então a gente leva até o local do artesão, ou até a casa do artesão, todas as peças, eles fazem a trama, isso volta para o estúdio, para a gente embalar, para enviar para os clientes. Mas o meu estúdio está lá, a gente vai completar 10 anos agora em novembro, né? 10 anos já que a gente tem um estúdio ali em Campina Grande. E isso foi um fator importantíssimo, acho que na decisão da identidade que o estúdio tem hoje. Campina Grande, para a gente, foi o lugar que mais inspirou produtos. É a região de Campina, das feiras de Campina, do interior ali, do sertão, do Cariri, da Paraíba. Isso inspira demais os produtos, e a nossa linguagem ficou muito voltada ao Nordeste, né? Dos produtos que a gente desenvolve para o estúdio, é muito a cara das raízes nordestinas. Então, isso influencia sempre, até hoje, até nos produtos que a gente desenvolve hoje.
Eu vi que você ganhou um prêmio, acho que, suponho que seja o seu primeiro prêmio, você vai me corrigir se eu estiver errado. O prêmio Sebrae, o prêmio de design Sebrae Minas, acho que foi em 2007, pelo Banco Yanomami. É isso mesmo? Esse prêmio foi o primeiro prêmio do estúdio e foi o primeiro prêmio com um produto que a gente considera com identidade vinda do Brasil mesmo, não algo que possa ser genérico, né? E esse banquinho recebeu esse prêmio em 2007 e foi um prêmio que abriu muitas portas assim, para o estúdio. Tanto que a gente conseguiu participar logo em seguida do Salão Satélite na Itália, né? O prêmio era uma viagem para a Itália, para o Salão do Móvel e tudo, e através disso conseguiu abrir uma porta para a gente dentro do Salão Satélite, que foi a partir daí que o estúdio foi aberto, né? A partir do Salão Satélite. E, na verdade, você tem, então, um antes e um depois desse prêmio, que te leva para Milão, não? E aí você desenvolve sua carreira. É isso? É um antes e um depois do prêmio? O prêmio foi uma partida, mas eu começo a contar a minha carreira de designer, a carreira do estúdio, de 2010, a partir de 2010, quando a gente participou do Salão Satélite, que aí começaram a gerar interesses de revistas, interesses de lojistas em comprar nossos produtos. Porque ainda é aquela coisa de ter que começar lá fora para ter um valor aqui dentro, né? No meu caso, isso foi dessa maneira. O Salão Satélite que me ajudou nesse pontapé inicial. Sérgio, eu vou fazer só um adendo, aproveitando isso que você está falando do prêmio, da sua ida para Milão, é que a ABD acabou de lançar um prêmio de design de interiores. Se chama ABD Design Awards. Esse prêmio ele tem várias categorias e uma delas, inclusive, é design social, que é diferenciado, né, de outros prêmios. Então, eu convido para quem está nos assistindo para entrar lá no site do prêmio, que é o www.abddesignawards.com.br, lá pode baixar as bases do concurso. Eu falo isso porque um concurso pode alavancar uma carreira, eu acho que foi bem o seu caso. E eu quero voltar para o caso do Salão Satélite de Milão. Para quem não conhece, o Salão Satélite está dentro do Salão do Móvel e ele recebe os novos talentos do mundo inteiro. E não é fácil estar lá. É por convite, Sérgio? Na verdade, tem uma curadoria, né? Todos os anos eles abrem inscrições para você enviar seus produtos, na época de agosto, mais ou menos. E tem uma curadora, que é a Marva Griff, uma venezuelana que é a madrinha do design, assim, para mim é a minha madrinha, mas ela que me colocou nesse mundo do design. Mas ela colocou muita gente importante do design hoje, passou pelo Salão Satélite, né? Passou pela curadoria dela. E ter sido selecionado pela Marva foi uma honra muito, muito grande. Eu me lembro que, e isso para mim aconteceu por acaso, né? Não foi, eu fui para lá para estudar depois desse prêmio do Sebrae Minas e acabei na época do Salão do Móvel pedindo para trabalhar lá, né, durante o Salão do Móvel, né, que tinha a ver com design, eu queria ver isso. E acabou que eles não me responderam, mas eu mandei junto um portfólio. E aí esse portfólio foi parar nas mãos da Marva, que um ano depois ela me mandou uma carta dizendo que queria conversar comigo a respeito da possibilidade de participar do Salão Satélite. Então foi uma sorte bem grande. Assim. Eu acho que eu tive esse empurrãozinho aí que me ajudou. Na verdade, o que era aparentemente um azar, que não tinham te chamado, foi muito bom, no final das contas. Você fica sem um trabalho, mas aí acabou que isso me beneficiou na minha carreira. Não, e que conste, eu acho que um designer pode participar somente 3 vezes do Salão Satélite. E você esteve 3 vezes, não é? É o máximo de vezes, é isso ou não? O máximo são 3 vezes. Eu já tive 4 vezes por causa... 4? Na verdade, é assim, são para jovens talentos até 35 anos. Então, você é abaixo de 35 anos e você participa durante 3 anos. Eu tive mais uma vez a sorte da Marva ter me selecionado para a comemoração dos 20 anos do Salão Satélite.
E aí o estúdio desenvolveu uma peça especial para o Salão Satélite, para a comemoração desses 20 anos. Então eram 20 designers do mundo todo que ela selecionou, tinha do Japão, da Austrália, dos Estados Unidos. E do Brasil ela selecionou 2, que fui eu e o Pedro Paulo Santoro. E nós desenvolvemos uma peça para essa comemoração. E essa peça hoje faz parte do Museu do Salão Satélite. É uma peça permanente do Museu do Salão Satélite na Itália. Que honra, não? Oh, demais, feliz. A sua primeira participação foi em 2010, me corrija se eu estiver errado, com a poltrona balaio e com a poltrona balão, pode ser isso ou estou enganada? Essa foi o segundo ano. No primeiro ano, tem 3 banquinhos, que é um carambola que a gente comercializa até hoje. Ah, sim, sim. E um chamado chique-chique, que era inspirado nos cactos. Então, nos cactos. E depois a gente conseguiu levar peças maiores nesse segundo ano, que são essas poltronas. E no terceiro ano a gente levou até mesas, tapetes, né? A gente fez um projeto junto com a Baicame aqui de São Paulo também e levamos um tapete, apresentamos nesse Salão Satélite. Na verdade, eu estive em 2011 e eu vi as suas peças lá. Realmente não foi 2010, 2011, mas eu fiquei muito frustrada, porque quem me falou de você foi uma designer de interiores, a Angela Tasca. Ela falou que você era muito talentoso e eu não o conhecia naquele momento. Mas eu fiquei frustrada, porque o salão é muito grande, né? Então eu fui uma tarde para o Salão Satélite e você não estava. Sério? Olha, mas enfim, paciência. Angela, porque eu passo o tempo todo, e aí, quando não dá mesmo, eu vou sozinho, lógico, não tem ninguém para ficar me substituindo, e aí você precisa ir almoçar ou comer, você acha que você passou justo nesse momento, porque eu fico lá o dia todinho. Assim, não, mas havia uma pessoa muito simpática lá, um brasileiro, né, que me deu o seu contato, aí vocês me mandaram fotos e a gente publicou. Mas, enfim, uma frustração daquele momento. Vejamos, Sérgio, enfim, você mora em Campina Grande. Hoje eu estou morando em São Paulo, me mudei para cá por causa estamos abrindo uma loja aqui em São Paulo, e meu estúdio continua em Campina Grande, minha equipe toda está lá, eu trabalho com mais 2 designers também, eles continuam lá e a gente continua trabalhando remotamente. Isso eu já fazia, né, antes mesmo da pandemia, eu passava muito pouco tempo dentro do estúdio, ia lá 1 dia, 2 dias no mês, porque o meu trabalho maior dentro das comunidades, né, com as consultorias que a gente faz nas comunidades. Então, o ano todo eu estou circulando aqui pelo Brasil, dentro dessas comunidades. Então, eu já passava muito pouco tempo com eles. E agora, eu decidi vir realmente para São Paulo para a abertura dessa loja. Ela fica na Alameda Gabriel, é isso, não? Isso, está na Alameda Gabriel, no 1525. A gente está com quase tudo pronto aqui, estamos organizando para no início de agosto a gente fazer um lançamento, realmente. Não, e eu vi também que você vai trazer o seu último lançamento, que é uma mesa, a mesa Banzeiro. Essa mesa ela foi lançada em Milão, no mês de abril, no Fuori Salone Digital. Digital, porque fica claro, porque não teve esse ano Semana do Design em Milão por conta da pandemia. Mas o Fuori Salone resolveu, né, de forma muito inteligente, fazer esse evento digital para não desperdiçar, não, tantos talentos, tanto esforço, não? Foi o que deu para fazer. E eu vi que você lançou uma mesa maravilhosa, essa mesa Banzeiro. Eu queria que você explicasse o que significa Banzeiro, porque eu não sabia. E acho que tem a ver com o Rio Negro também, né? Explica um pouquinho como é a concepção da mesa. Bom, a mesa Banzeiro foi lançada no salão do móvel virtual, né? Mas dentro do Fuori Salone, que a gente tem uma galeria que representa o estúdio lá em Milão, que é a Paola Colombari, e todos a gente lança peças com ela. E esse ano, como era virtual, nós fizemos, falando, já que não vai precisar levar essa mesa para a Itália, eu vou fazer algo bem grande. 3 metros, mais ou menos. Né? Então, lançamos lá pela Paola Colombari e nós estamos prototipando agora a primeira peça. E a mesa Banzeiro é inspirada no Rio Negro. Né? O Rio Negro tem uma característica bem peculiar. Tem 2 determinadas horas do dia, tipo, uma são as águas super paradas, assim, que elas viram um espelho e refletem o céu na água, assim, então parece que você está navegando na água. Né? Bonito.
céu. E no final do dia, lá pelas 5 da tarde, a água fica muito agitada, né? Todos os dias fica muito agitada, né? Começa a ter muitas ondas. E os indígenas, eles falam que esse banzeiro é provocado pela cobra grande, né? Que é um ser mitológico deles, né? Que na verdade é a cobra grande que povoou todo o Amazonas por eles, que distribuiu todas as etnias pelo Amazonas, né? Então, e aí a passagem dela gera essas ondas, né? E aí a gente pegou pela lenda deles, e realmente existe, essas ondas são muito fortes. E aí a gente fez uma mesa inspirada nessas ondas. O tampo é de vidro, e aí Isso. embaixo vê esse trabalho escultórico que emula as ondas. É isso? Nós temos 2 versões, uma feita com alumínio e corda náutica, e uma outra feita com madeira, né? E aí a gente consegue reproduzir essas ondas, né? São, acho que 5 peças que você vai montando juntas, que ela forma essas ondas. Uma mesa de 3 metros, eu já estou curiosa para vê-la. Querido, me fala um pouco agora, você já falou enfim, do seu link com a cultura popular brasileira. Me fala, mas me diga quais são as suas principais inspirações na hora que você vai conceber uma peça, e me conta alguns exemplos, porque assim fica mais fácil, porque eu sempre lembro da poltrona feita com as colheres de madeira, né? Eu acho que salta muito à vista. Me dá alguns exemplos das suas inspirações, ou de historinhas que você passou, você viu, aquilo te inspirou para criar um móvel ou alguma peça. Então, eu costumo fazer um banco de imagens, né, de tudo dessas viagens, tudo que eu acho interessante eu vou fotografando, e tenho um banco de imagens. Eu estava olhando essa semana, fui fazer uma contagem, a gente tem em torno de 80 mil fotos para inspiração. A curadoria não será fácil. Verdade. E aí a gente usa, quando precisa de um novo projeto, eu recorro ou a essas imagens, ou coisas que a gente acha interessante. A gente seleciona um tipo de tema. Por exemplo, a Baikami queria um tapete inspirado no Nordeste que fosse colorido. A gente fez inspirado no maracatu de Pernambuco, que é super colorido, que tem os desenhos lindos. E aí a gente fez essa coleção junto com a Baikami. A gente precisava de uma poltrona para lançar no Salão Satélite em 2013. E aí eu fui nesse banco de fotos e tinha lá uma foto da feira de Campina Grande, de 3 cestos empilhados. E eu costumo até divulgar a foto desse cesto quando as pessoas veem, né? E eu levei para o estúdio, falei para os outros designers, falei, olha, tá aqui o nosso produto, né, nessa foto. Eu falei, vocês conseguem enxergar aqui a poltrona? Aí eles não fizeram desenho no croquis, mostrei para eles os 3 cestos empilhados, que hoje virou além da poltrona, a gente tem um balanço, né? Mas toda a linguagem do estúdio tem que ser voltada para o Brasil, não pode ser. A gente até tira alguns projetos que não tem nada a ver com a gente, com a história, ou que tem alguma ligação com o Brasil, ou que seja cultural, ou que seja identidade regional, a gente tira, porque a linguagem que a gente quer para o nosso estúdio é essa, de que os nossos móveis tenham essa carga de identidade cultural, regional, né, em tudo que a gente faz. Só um complemento, essa poltrona com as cestas empilhadas é a Cariri, é isso? Isso, poltrona Cariri. Cariri é uma região ali depois de Campina Grande, né? Antes do sertão fica o Cariri, né? Que é outra região que inspira bastante. É interessante isso da quantidade de identidade que a gente tem no Brasil para ser usada, para ser trabalhada, né? Eu costumo dizer que só ali na Paraíba, que é um estado considerado pequeno, se você sai de João Pessoa, na capital, que está no litoral, anda 1h30, chega em Campina Grande, muda até o sotaque, né? Imagina a quantidade, a cultura, o que envolve o local ali, o tanto que muda. E se você for para o Cariri, já é outro tipo de identidade. Se for para o sertão, é outra história. Então, num espaço tão pequeno, a gente tem várias coisas. Imagina o Brasil inteiro, se a gente for olhar o que tem de inspiração para a gente usar em conceitos de produtos. Fala um pouquinho para a gente da poltrona Balaio, que é uma marca sua, né? Também
é famosa. A Poltrona Balai foi uma das peças que a gente lançou em 2012 no Salão Satélite. Também foi inspirada num cesto, né? Aqueles cestos que a gente vê nas feiras com fruta. Então ele é um grande cestão que você senta. No início a gente usava o algodão colorido para revestir ela, que era aquele algodão que já nasce colorido, produzido pela Embrapa. E hoje a gente está utilizando corda náutica por uma questão de resistência, porque vai para a área externa e tudo isso. O algodão colorido, ele é vermelho e verde? Pode ser nas versões vermelho e verde, é isso? Não estou enganada. Pode. São 5 cores que tem, que conseguem produzir. Na verdade, esse algodão branquinho, como a gente viu, já é um processo... refinado, né? Esse algodão colorido ele era uma coisa de antes, muito antes. Então as pessoas achavam que ele estava com uma aparência meio de encardido e queriam preferiam o algodão branco. Só que com a questão da sustentabilidade, ele virou uma peça desejada por muitas empresas, né? Porque ele já nasce colorido, não desbota, tem todo um trabalho, né, feito com isso. A produção é zoneada também, né? Não é todo mundo que produz, então você tem um material super exclusivo para trabalhar. Então por isso que eu escolhi o algodão colorido. Mas na verdade você acabou utilizando a corda náutica porque é mais resistente. Isso, hoje eu utilizo a corda náutica porque os nossos móveis, pelo fato de ter corda neles, muita gente direcionava ele para a área externa. E aí acabou que a gente precisava de uma qualidade maior, e aí a gente encontrou na corda náutica, que vem com tratamento UV, com resistência a sol e chuva. Então funcionou bastante para a gente. Comenta com a gente também um pouquinho a sua cadeira cobra coral, que eu também acho que também tem uma força essa cadeira, né? É muito fácil identificá-la. Então, essa cobra coral, eu fiz um projeto no Amazonas, uma cidade chamada Atalaia do Norte, com uma etnia dos marubos. E eu desenvolvi uma coleção com eles, toda inspirada. Eles tinham um trabalho com miçangas, super finos, super delicados, sabe? E aí a gente selecionou como tema a textura das cobras do Amazonas. E a gente começou a reproduzir isso com as miçangas. Terminou esse projeto, eu fiquei com isso na cabeça da textura da cobra coral, que tinha ficado mais bonita. E aí a gente começou a fazer um teste. Uns 3 meses testando esse tipo de trama, porque é muito difícil fazer essa trama dessa cadeira. São 3 cordas que a gente fica trabalhando junto, esconde uma, aparece outra, esconde outra, aparece outra. E aí acabou que quando lançou a cadeira, eu fiquei até meio com medo, porque ela era super colorida. Eu falei, acho que as pessoas não vão identificar que é a coisa da cobra, vão achar que é uma cadeira de circo, algo assim, super colorido. Não, é muito visível. E aí, não, eu e minhas noias. Mas aí a gente lançou numa feira aqui em São Paulo e de cara as pessoas batiam o olho e já... Eu falei, ai, caramba, acertou. Eu fui uma dessas pessoas, porque inclusive fiz test drive nela. Verdade. Na Paralela, você lembra? É isso mesmo, é isso mesmo. É muito difícil chegar à concepção de um objeto, de um móvel, porque imagino que exista tentativa e erro, não? E ainda mais se baseando em conceitos da cultura brasileira. Tem muito erro, tem muito projeto que a gente abandona porque não dá certo, a gente faz testes e acaba não dando certo. Então, isso da gente começar um projeto, a gente às vezes faz 3, 4, 5 peças, né, com modificações para ter uma que saia interessante, que saia no padrão que a gente quer. Mas muitos projetos a gente acaba desistindo. Muitas vezes a gente desiste também porque a gente, antes de lançar um projeto desse, a gente faz uma pesquisa de imagens na internet, né? E aí, às vezes, você encontra algo que seja similar e a gente já deixa de lado esse projeto, já volta para o início de novo, reproduzindo outra peça. Então, esse processo é bem complicado. E a gente está num ritmo de projetos muito louco. A gente tem feito muita coisa. Antes, a gente passava 3, 4, 5 meses desenvolvendo uma peça. Às vezes, a gente tem uma semana para desenvolver, né? É que comercialmente é difícil ficar tantos meses desenvolvendo um produto, uma peça. É difícil, não é? Não dá. E a gente começou a desenvolver várias ao mesmo tempo.
vai trabalhando cada uma ao mesmo tempo. Prototipagem, está prototipando uma, enquanto isso a gente está fazendo desenho técnico da outra, está vendo a produção da uma outra, então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E agora o estúdio diversificou bastante a produção, né? A gente tem a produção lá em Campina Grande, que é uma produção pequena, e a gente está terceirizando essa produção em Minas Gerais e no Paraná, com algumas empresas. Uhum. Me conta mais alguma historinha de algum outro móvel que você fez que seja curiosa, que seja tem uma história curiosa. Você tem muitas inspirações. Tem bastante. Deixa eu ver uma peça que eu gosto bastante. A gente tem muita coisa inspirada na natureza, né? Por exemplo, tem um balanço que eu desenvolvi para artefatos, chama Balanço IP, que é uma das peças mais comercializadas do estúdio. E ela é inspirada na folha, realmente, do IP. Ela tem o talo da folha e a folha, né? Então, isso inspira bastante o que faz no estúdio. A Feira de Campina Grande é uma coisa incrível, assim, que para quem está lá há muito tempo, ou para quem vive lá, a feira às vezes possa passar despercebida, porque faz parte do cotidiano deles. Mas para a gente, ainda mais eu que vim de fora, vim do Mato Grosso, você chegar com um olhar de turista, né, num lugar desse, você consegue identificar muita coisa interessante. Então, o artesão, que tem um trabalho riquíssimo ali, os materiais que você encontra, que faziam no século passado e muitos outros lugares não faz mais, e lá você consegue o pessoal que faz. Então, isso me inspira bastante. A cultura do Nordeste é uma coisa incrível. Eu tenho uma poltrona que é inspirada em Campina Grande, na Paraíba. Campina Grande é conhecido pelo São João, né, o maior do mundo. Isso. E eu quis prestar uma homenagem a essa cidade que me deu minha carreira, que me deu meu estudo, né? E eu fiz uma peça inspirada no São João de Campina Grande, que é uma poltrona chamada Balão. Então a gente pegou... Esteve em Milão também. Esteve em Milão. Em 12. Então eu peguei um monte de origami de balão, montei assim na mesa e comecei a fazer os testes para ver que forma que daria. Acabou saindo a forma de uma mesa, dessa poltrona, tudo utilizando só o origami do balão, daqueles balões de São João. Mas foi um trabalho de quebra-cabeça também, né? Então, essa peça, quando a gente montou ela, finalizou o rendering, e aí a gente, para convencer o nosso produtor a produzir isso, né, o cara que faz as estruturas, a gente montou isso tudo em cano PVC, amarrado com fita, e levamos para ele. Eu falei, olha, para você não ter dificuldade, a gente já montou a peça aqui só para você tirar as medidas. Ele olhou para a peça e falou, que diabo é isso? Ele falou, olha, a gente aqui faz móveis, mas coisas extraterrestres a gente não faz. Mas ele acabou conseguindo fazer, na verdade. Deve ter custado um pouco, mas fez. Não, sabe que eu tive que levar para um serralheiro, que ele trabalhou da casa dele, e foi ele que topou fazer essa peça para mim. E é ele que produz essa estrutura até hoje. A empresa não quis fazer. Achou muito... muito difícil. Muito... É que, convenhamos, não... São peças mais sofisticadas, mais artesanais, não? Então, não são, assim, peças produzidas em grande escala. Então, talvez você precisa recorrer a outro tipo de fornecedor, não é? Ou de prestador de serviço. A gente tem peças que duram 3, 4 meses para produzir uma, né? Nossa! Eu tenho Por exemplo, qual? A poltrona Corais de Acaú, que é aquela grandona com coral vermelha. Sim. Qual é o material? Qual é o material daquela poltrona? Então, é uma escultura. Exato, e é muito tempo para produzir, porque aquilo ali é tudo feito na mão. Então, a gente criou um moldezinho para as artesãs, criamos um projeto para elas fazem vasos, fruteiras, com esse material, e aí eu conversei com elas e elas fornecem essas peças para a gente fazer a montagem no estúdio. Então, isso a gente faz com prego, um molde com prego numa tábua, fica na forma, coloca arame, barbante, e aí coloca resina, vários banhos de resina, e depois a gente monta isso na estrutura de metal, né? E depois pintura automotiva em cima. Ou seja, um trabalho apurado. Sim. De longa duração. Não, demora para fazer. Demora muito. No início a gente fazia em 4 meses, nós estamos conseguindo agora em 3 meses, mais ou menos.
Não, mas é muito, ainda assim, né? Bastante tempo, ocupa bastante tempo. Bom, É, na verdade, são peças muito especiais, não para a estrela, é uma estrela de uma residência ou de um espaço corporativo, evidentemente, não é uma escultura. então, né, Ângela, quando a gente coloca ela num ambiente, né, ela chama muito para ela, assim, a atenção. Então, Muito. a gente não tem muitos móveis que são que vai compor um ambiente inteiro. Às vezes, por exemplo, a cadeira Cobra Coral, quando eu lancei, eu falei assim, eu vou vender no mínimo 4 por vez, né? Cada pedido vai ser pelo menos 4 que as pessoas vão formar numa mesa. Até hoje a gente só vendeu de uma em uma. Aí as pessoas não colocam na mesa, colocam ou no canto da sala, ou num corredor, colocam um livro em cima, virou um objeto de decoração e não um objeto utilitário. Não, mas isso eu acho que passa muito pelo seu trabalho também. Suas peças, elas são especiais, são rebuscadas. Eu acho que elas passam a ser. Elas são utilitárias, mas Sim. elas têm esse caráter de obra de arte, não é? Que a pessoa coloca, né? Ou o designer de interiores, né? Especifica e pede a peça para compor uma sala bonita, não? Então, eu tenho uma cliente do Recife e ela me comprou essa cadeira Cobra Coral, né, grande. E aí ela me disse, essa cadeira fica lá em casa, num canto da sala, assim, e ninguém pode sentar. Ela falou assim, eu tenho um marido, e ele vive querendo sentar lá. Eu já falei para ele, eu me separo se você sentar. Não, e eu fazendo test drive nela, né? O pessoal, ai meu Deus, não senta, por favor. É para sentar, é para usar, tem que ser assim. Sérgio, quais são os seus materiais preferidos para trabalhar? Eu sei que você acaba sendo prático, né? E acaba utilizando metal, corda náutica, mas quais são esses materiais que de repente o Brasil fornece para você? Ou pelo menos te inspiram? Tá. Se for um trabalho dentro das comunidades, a gente trabalha com o material que a gente encontra no local. A gente eu não gosto de trazer nada de fora, tipo algo industrial para que elas usem. Então a gente trabalha com o que eles têm ali no entorno, que é algo fácil para eles, barato, né? Quando é para o estúdio, aí sim a gente tem uma variedade maior de materiais. A gente vai da madeira, resina, corda náutica, estrutura de alumínio, vidro, o que for que aparecer, o estúdio faz. Mas dentro das comunidades isso é controlado. Então é cada comunidade com seu material, com a sua técnica. Mas um específico, assim, eu acho que o que virou uma característica muito forte do estúdio foi a corda, né? E aconteceu por uma necessidade, não foi algo que a gente pensou. Por exemplo, eu queria trabalhar com design de toda forma, eu queria criar produtos e produzir. E eu falei, como que eu vou fazer isso? Aqui não temos, ali em Campina Grande, não temos um polo de mobiliário, né, de indústrias de mobiliário forte, com tecnologia, com tudo isso. Então, vou ter que criar com o que tem aqui. Então, saí buscando o que tinha em volta de Campina Grande. Então, tinha uma grande produção de redes de dormir. Então, que era os algodão, né, colorido que eles faziam. Então, eu pegava aquele punho de rede e revestia os meus móveis. E foi aí que eu comecei a minha produção, eu mesmo fazendo as peças. Deixa eu só fazer um comentário, que o meu comentário não é meu, na verdade, é do Álvaro Guilhermo, que ele colocou aqui pra gente que a Paraíba tem algodão colorido natural. Ele Tem. escreveu agora há pouquinho aqui, que também é bastante interessante. É bom para você ficar ali perto, não? Não, é esse algodão que eu usava, algodão colorido natural, que ele já nasce colorido. E é um projeto desenvolvido pela Embrapa da Paraíba, né? Eles que conseguiram voltar à produção desse algodão e fazer vários tipos de cores. Então a gente tinha 5 cores que a gente trabalhava. Bege, um rubi, verde, vermelho, não lembro a outra, mas eram 5 cores que foram desenvolvidas lá. O Álvaro, ele conhece bem, que ele já foi bastante lá em Campina Grande, que eu sei. Então, é um material super exclusivo, né? Que é difícil você encontrar em outros lugares. É verdade, é a Embrapa que desenvolveu. Eu fiz uma matéria muitos anos atrás, justamente sobre o algodão colorido, mas eu não me lembrava que a Paraíba era de um dos lugares que tinha esse tipo de produção. Foi. Isso na Paraíba, depois que lançaram isso na Paraíba, é que foi para outros estados, tipo Mato Grosso, por exemplo, que é o grande produtor de algodão, né? Depois dessa comercialização na Paraíba, porque era restrito só a Paraíba por muitos anos. E agora está liberado.
Sérgio, deixa eu falar de outra coisa. Dentro de design social, você está fazendo o sorteio de uma cadeira sua, não? Para auxiliar uma comunidade, acho que é uma comunidade indígena que faz cestaria. Explica um pouco do seu envolvimento com essa comunidade e como nós podemos colaborar. Então, esse é eu tenho participado junto com a Zagaia, que é uma instituição lá em Manaus, que trabalha dentro das comunidades ribeirinhas e comunidades indígenas. Então, ela arrecada fundos junto com instituições como Brasil Foundation, Instituto Renner, né? Então, tem gente famosa que contribui também. Então, nesse período de pandemia, as artesãs estão impossibilitadas de trabalhar. A grande maioria delas fazem parte do grupo de risco, são idosas, né? E ficaram numa situação bem difícil durante esse período, porque a única fonte de renda delas era do artesanato. Uhum. E aí, o Amazon Zagaia tem feito algumas parcerias com esses institutos e tem revertido em forma de cestas básicas para elas. O que a gente decidiu nessa proposta do estúdio? A gente fez uma doação de uma poltrona, para que fosse feito um sorteio de todas as pessoas que doaram para essa comunidade. E a gente precisa arrecadar um dinheiro para elas poderem comprar matéria-prima para voltar a produzir, né? Porque elas zeraram o caixa nesses quase 6 meses, né, paradas. E essa comunidade ela tem uma história bem difícil, né, de vida bem difícil. Então são mulheres, hoje elas vivem em Manaus, mas são mulheres que foram tiradas da aldeia delas com 5 anos de idade, né? E foram levadas para conventos, né? A ideia era que elas fossem estudar, mas acabou que elas estudavam, não podiam praticar a língua delas, não podiam praticar a cultura delas, então virou uma aculturação. E aí, com 12 anos, 13, 15 anos, elas eram mandadas para Manaus para trabalhar na casa das pessoas lá, né? E aí elas passaram muito tempo desse jeito. E uma antropóloga americana soube da história delas e resolveu comprar um espaço para elas lá em Manaus, comprar uma associação, e aí sim elas puderam sair de lá. Então isso a gente está falando dos anos 60, antes dos anos 60, sabe? E hoje elas são senhoras, mães, avós, né? E elas estão reaprendendo a ser indígena. Então todos os sábados, né, como elas tinham esquecido língua, a cultura e tudo, então todos os sábados agora elas têm aulas da língua para aprender sobre as pinturas, os significados, as lendas, e elas levam a família para aprender junto. Então, se você for lá visitar, o nome da associação é a Marne, né? São muitas mulheres que vêm do Alto Rio Negro, que é essa cidade de Barcelos, São Gabriel da Cachoeira, e que vivem ali em Manaus, né? E elas têm essa história super batalhadora, na verdade, também, né? Porque se você for ver, elas são vencedoras nisso tudo. E hoje elas vivem do artesanato. E por isso que a gente está fazendo essa campanha para elas, para conseguir dinheiro para comprar matéria-prima para elas. E como que a gente consegue colaborar? A gente entra no seu Instagram, no seu site, tem ali? É na vaquinha? Isso. Tem lá no link da bio, né, do meu Instagram, tem um link para vaquinha, para doação. A gente está em torno de eu acho que 10%, se não me engano, do valor arrecadado. A gente está esperando arrecadar o valor total para poder fechar a vaquinha e fazer o sorteio da cadeira. Muito bom. E lembrando que muitas vezes todo o núcleo familiar depende do trabalho dessas senhoras, não? E elas precisam dessa colaboração para poder depois seguir trabalhando, não é? Isso. E quem quiser, tem no feed do meu Instagram também, aí tem um link também da comunidade, né, da Amarne. Se alguém tiver qualquer dúvida para tirar com elas, já escreve direto para elas, né, para ver como é que está a situação delas. Se quiser saber mais sobre as histórias delas, também tem lá o link. Aí se vocês quiserem conhecer mais profundo, só clicar. Muito bom. Eu acho que vai bombar agora, depois da live, muita gente vai colaborar. Inclusive porque quer a sua cadeira, a sua poltrona. Verdade. Sérgio, eu vou fazer uma pergunta que os designers não gostam, tá bom? Você tem uma peça preferida? Preferida? Deixa eu ver. Pode falar mais de uma, se você quiser também.
Não, eu sempre me encanto pelas últimas, né? Daquelas que quando você faz um protótipo, você fica namorando ela, assim, fala, poxa, que bonita. Mas uma que me chama muita atenção, que me toca muito, é a cobra coral, realmente. Eu acho que ela, pelo trabalho dela, as cores, e o que ela passa para as pessoas é bem interessante. Então, tem gente que ama e tem gente que odeia essa cadeira, né? Tem gente que tem pavor de cobra. Aí, quando eu passo uma postagem dela, eu falo assim, eu jamais sentaria numa cadeira dessa, isso me provoca pânico. Aí tem gente que fala, nossa, isso me atrai, não sei o quê. Isso é bacana, você ter esse feedback das pessoas e ter um móvel que consegue mexer com as pessoas. Eu acho que isso é muito bacana. E você já pensou em se atrever em outras áreas? Eu acho que eu não tenho talento para nada fora do design. Não, eu vou dar um exemplo, tá certo? O Karim Rashid, claro que ele é conhecido pelos seus produtos, mas de vez em quando ele dá um tapinha em outras coisas. Ele já fez os interiores de um hotel, por exemplo, de lojas, ele tem várias lojas, né? Bom, ele não, as lojas assinadas por ele. Você já pensou nisso? Porque você também tem uma linguagem muito própria, como ele tem, né? Com o estilo dele. Já pensou nisso? Então, o estúdio faz cenografia. Isso a gente tem feito. Tipo, para Salão do Artesanato da Paraíba, nós fizemos muitos anos a cenografia desse salão. E tem muito a ver com a linguagem do estúdio isso, né? Mais que é um salão de artesanato e tudo. Seria um caminho. Mas eu acho que uma coisa que tem me dado muita satisfação é fazer fotos também. E foi por uma necessidade. E a gente está até... muitas dessas fotos a gente está comercializando hoje, que era uma coisa que era por hobby. E aí as pessoas começaram a pedir para os projetos, arquitetos, para colocar em projetos. E eu vi falei, pô, as pessoas estão gostando de uma foto que às vezes a gente tira com celular, que não é nada profissional, né? Nada, e a gente está fazendo os quadros agora com elas. Essa faceta sua eu não conhecia, que você estava comercializando as suas fotos. Também com um acervo de 80 mil fotos, com certeza você deve ter fotos boas, inclusive de celular, porque hoje os celulares têm muitos recursos. Há concursos de fotos feitas exclusivamente pelo celular, né? Aí você tem aplicativos que melhoram tudo isso. Você consegue reproduzir essas fotos em tamanhos gigantes. Gigantesco. Eu vi uma parede de um prédio inteira feita com foto de celular e aí embaixo estava escrito, né? Essa foto foi feita com celular tal. E pega uma parede inteira de um prédio. Então, você tem resolução para muita coisa, você consegue fazer uma definição melhor, né? Então, é só ter bom olho. Isso é muito importante. Mas me diga, essas suas fotos eu realmente não conheço. Elas seguem também o mesmo estilo do seu trabalho? É sobre cultura brasileira, natureza brasileira? Então, eu aproveito as viagens que eu faço e vou fotografando tudo que eu vejo. Com certeza, todo lugar que você olha, né, é algo diferente, que não faz parte do meu cotidiano, né? Então, eu tenho feito muitas fotos com artesãos. Essas fotos com os artesãos nós estamos comercializando através da Casa Tendenza. 25% do valor arrecadado de cada foto vai para o artesão que está na foto, né? Lógico, com autorização dele e tudo. E aí 25% retorna para a comunidade do que é comercializado nessas fotos. Muito interessante, um trabalho de design social. Eu vejo que tem muita gente assim do setor que trabalha com isso e vamos incentivar para que aconteça mais. Acho que você é um ótimo exemplo, né? Ou seja, não se limita a uma outra coisa. Você tem vários trabalhos ou várias ações nesse sentido, né? Me diga uma coisa. Você agora veio para morar em São Paulo, o que faz 2 meses que você está aqui? 2 meses. 2 meses. São Paulo te inspira para você criar alguma peça? Agora vai ter que inspirar, né? Que eu tô por aqui. Eu nunca fiz nada relacionado a São Paulo, as grandes cidades, assim. Mas, não sei, quem sabe? Quem sabe algo me... São Paulo é inspirador de toda forma, né? É lógico que é uma linguagem completamente diferente do que eu tenho usado, mas com certeza, se eu andar aqui, com certeza eu vou encontrar algo que vai me chamar a atenção e que pode servir de inspiração para algum produto, certeza.
mas também as cidades próximas, aqui a capital do estado, que elas são conhecidas pelo seu artesanato também, né? No litoral também existe uma comunidade, ou várias comunidades, não é só uma, várias comunidades que trabalham com isso. De repente, você estando aqui, fica mais fácil para viajar e conhecer outros lugares aqui próximos que vão te inspirar. Taubaté tem um artesanato conhecido, colorido, né? Com pavões azuis. Vou dar uma olhada. Sabe, você faz uma poltrona, né? Inspirada. Não, você não faz isso, na verdade, né? Você já falou, na apropriação cultural. Sim. Bom, vamos ver. Algo me inspira aqui. Eu acho que sim. No que você está trabalhando no momento, além, claro, né, de montar o seu showroom aqui, que eu imagino que está te absorvendo bastante. Você tem algum projeto nesse momento em execução? Ou vários? Nós estamos preparando agora para a gente receber um convite para, junto com uma loja aqui do Brasil, para fazer uma peça para Miami Basel, né? Ah. É para acontecer em dezembro, não sabemos ainda se isso vai se realizar, mas a gente está desenvolvendo isso, estamos trabalhando nisso agora. E a gente está com um monte de projetos em produção, sendo prototipados agora para a gente fazer lançamento também. Então, durante essa pandemia, já que a gente não pôde produzir, vender e tudo isso, a gente parou por um tempo para criar. E agora que as peças estão sendo produzidas. Sérgio, eu estou vendo que o nosso tempo está acabando. Passou muito rápido, pelo menos para mim. Você gostaria de se despedir, falar mais alguma coisa? Tem um minutinho para falar. Você quer se despedir aqui das pessoas que estão nos acompanhando? Agradecer vocês, né, da ABD, você, Ângela, tá? Que você me acompanha essa história aí desde do início. E dizer para vocês que eu estou sempre à disposição da ABD, que é um órgão importantíssimo aí para nós designers, né? E que ajuda muito na nossa carreira, tá? Querido, muito obrigada pela sua participação. Eu quero agradecer tanto a BD quanto a você, porque essa é a minha primeira live. E eu estou emocionada. Eu adorei estar aqui com você. Para mim é uma honra, um prazer. Aprendi muito com você. Obrigado, Ângela. Obrigado pelo carinho. Quando você puder, venha nos visitar aqui, viu? Eu irei. Deixa a pandemia passar um pouquinho, com certeza eu vou, nem que seja de máscara. Queridos, muito obrigada por nos acompanharem. Foi um prazer estar aqui com o Sérgio. E na próxima semana temos mais live da BD. Obrigada. Obrigado. Beijo.